Olá, graça e paz. Eu sou a pastora Viviane Zalton. Eu sou o pastor Isaac Zalton. E vocês estão na sala com os pastores. Amém, que bom, né? Tão bom estar na sala, tão bom poder compartilhar nesse dia, nesse tempo, né? Eu não sei quanto que você vai assistir, o momento que está chegando essa mensagem até você, mas é um tempo que nós tiramos para meditarmos na palavra, para buscarmos, né? E hoje tem coisas muito interessantes que eu gostaria de compartilhar aqui entre nós, né? Fruto do nosso diálogo, da nossa comunhão. Coisas do coração. Coisas do coração. E quando eu falei de coisas do coração, a pastora logo pensou, algo romântico, né? Quem sabe um dia a gente falar algo romântico, né? Mas hoje nós vamos falar de coisas que Deus quer trazer para o nosso coração e coisas que Ele quer tirar do nosso coração. Nós temos um texto básico aí e a Viviane vai ler para a gente. Então, Provérbios 4, 23. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Então o coração, ele é uma fonte. Ele é uma fonte, Viviane. A fonte de cada pessoa é aquilo que tem dentro dela. É o coração. O coração é o lugar onde nós somos aprovados, onde nós somos avaliados e onde nós somos abençoados. O coração, eu poderia dizer que é algo que nem todo mundo enxerga. Tem até alguns ditados populares aí que o coração é terra que ninguém conhece, né? Ninguém entra. Mas o Senhor, Ele fala que o coração é uma fonte. E essa fonte deve ser bem guardada, bem cuidada. Por que o Senhor manda guardarmos o nosso coração? Porque o coração expressa quem nós somos. E a Bíblia só fala de um homem, né? Que a Bíblia diz que ele tem um coração segundo o coração de Deus, Davi. E quando nós pegamos a história desse homem, nós percebemos algumas coisas muito interessantes. Eu quero caminhar com vocês sobre algumas coisas que tem que ter no coração. Primeira coisa é o quebrantamento, né? Então, o quebrantamento, o que seria um quebrantamento? Quebrantamento significa se quebrantar, ou pôr-se de joelho, ou se humilhar, né? Então, o nosso coração precisa ter aquebrantamento. E aí, pensando um pouquinho de Saul e de Davi, né? A gente vê que Davi, ele era quebrantado, né? Diante de algumas situações na vida dele, ele se quebrantava o coração. Mesmo ele tendo aquela posição de rei, quando tinha as festas ali, ele ficava como criança, né? Até algumas pessoas ficavam escandalizadas com ele. E Saul é o oposto, porque o coração de Saul se enalteceu, ficou arrogante. Então é muito importante o quebrantamento, né, pastor? É interessante Davi, e falando sobre o quebrantamento de Davi, a dependência de Davi do Senhor, né? Porque mesmo o Davi é um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus, mas um homem também que errou, que falhou, que pecou. Mas esse homem sempre reconhecia a dependência no Senhor, não é verdade? Se você for pegar o Salmo 51, você vai ver a oração de Davi, né? Que diz, compadece-te de mim. Acho que pega esse salmo, que esse salmo é interessante, porque ele retrata aquilo que tinha dentro do coração de Davi, né? A Bíblia diz, sobre tudo se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia diz também que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Então o coração, ele é uma fonte, né? O que está lá dentro dele expressa na nossa face. E aí o que diz o Salmo 51? Aí você vê a oração de Davi, que lindo. Então Davi fala, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me
do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém. E depois, no decorrer, você pode ler depois esse salmo, ele vai falando, né, que o que o Senhor quer, né? O Senhor quer um coração contrito, né? Um coração quebrantado. E aí entra naquilo que você disse no início, a dependência de Deus, né? Quando nós dependemos dele, o nosso coração, ele se quebranta diante do Senhor. E Davi, nesse salmo aí, foi depois dele ter pecado. E aí ele mostra o quebrantamento. Então, como nós tocamos na vida de Deus, no coração de Deus? Quando nós nos quebrantamos diante dele. E quando nós olhamos a história de Davi, quando ele traz Mefibosete, e até quando o próprio filho dele, Absalão, levanta contra ele, e ele fica sabendo da morte de Absalão, que levantou contra ele, a Bíblia diz que ele chorou, e que ele diz: Absalão, Absalão. Então esse era o coração de Davi, um coração quebrantado. Quando você fala sobre essa atitude de Davi e a forma como ele reage a uma circunstância, isso mostra realmente esse coração, como você falou, quebrantado. Esse coração que se achega diante do Senhor, conhece as fraquezas, sabe das dificuldades, mas sabe que é no Senhor que ele vai encontrar sustento, né? Vai encontrar cuidado, vai encontrar apoio, né? E esse trabalhar do Senhor na vida de Davi. Davi poderia muito bem naquele momento ali sentir livre, pois o próprio filho, aquele a quem ele ama, amou, o persegue. E não, na morte então do filho, mesmo ele poderia olhar a circunstância e falar: estou livre, né, pensando. Mas não, Davi então chora. Ele chora, ele sente ali esse coração realmente dependente do Senhor. Por isso que ele era tido como coração, é o único homem que Deus disse: esse tem um coração segundo o meu coração. Deus pensa geralmente assim, porque a Bíblia diz que Deus não age conosco conforme as nossas iniquidades e pecado. Deus sempre olha para nós com olhos de amor, de aceitação. Às vezes você que está nos acompanhando aí e você tem se sentido injustiçado ou tem se sentido deslocado, mas há um olhar de Deus que te acolhe, há um olhar de Deus que te traz para perto, que cuida de você. E nós precisamos quebrantar o nosso coração, nós precisamos chorar, nós precisamos colocar diante de Deus, como a pastora diz, a nossa dependência, a nossa fraqueza, as nossas limitações, os nossos medos, né, que muitas vezes faz não querermos avançar, não queremos alcançar desafios. Quebrantamento precisa ter no coração. E também humildade, né? Humildade, nós falamos aqui no make-off, aqui, né, pastora, que o coração ele precisa aprender a receber e a dar. Ele precisa ser um coração que aceita repreensão, que aceita instrução, e também um coração que está disposto a ensinar, né? Então, o que é humildade? Humildade é algo que nós precisamos todos os dias.
Ninguém pode dizer eu sou humilde. Humildade é algo que nós precisamos buscar. E a Bíblia fala: humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão do Senhor, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Nós não podemos nos humilhar só para ser exaltado, mas os humilhados serão exaltados. Então, guarda o seu coração. Independente do que nós estamos vivendo, pastora Viviane, nós precisamos guardar o nosso coração. Você precisa guardar o coração quando você estiver vivendo um tempo de conquista. Você precisa guardar o seu coração para quê? Que o seu coração não soberbeça. Você precisa guardar o seu coração quando você estiver no tempo de escassez, para que o seu coração também não desenvolva complexo de inferioridade, achando que você é inferior às pessoas. Então, precisamos guardar o nosso coração em todo o tempo. Precisamos guardar o nosso coração das nossas motivações erradas, né? Precisamos guardar o nosso coração diante de algumas coisas que nós ouvimos também na nossa caminhada. Às vezes estamos diante de pessoas que não acreditam em nós. Se você deixar aquilo entrar no seu coração, você vai ser uma pessoa sem autoestima, né? Você vai ser uma pessoa com autoestima baixa, né? Você vai ser uma pessoa, vai se acovardar diante dos desafios, e principalmente no meio que a pessoa é gerada ali, né? No meio familiar, na adolescência. E a pessoa, às vezes, ela vai ouvindo algumas coisas e ela vai se fechando, né? Principalmente uma sociedade que nós vivemos, que ela é muito machista. Até mesmo você, como mulher, né, pode trazer até uma mensagem para as mulheres daquilo que ela ouve. E a mulher ela gosta de ouvir as coisas, né? E quando ela ouve, ela leva muito rápido para o coração, porque ela é movida também por aquilo que ela ouve, né? E eu vejo assim, até o testemunho que é a pastora Viviane aqui, gente. Viviane sempre não quis pregar. E ela tem uma palavra fantástica. Ela é uma pregadora maravilhosa. E eu sempre falando com ela, vai, você consegue. E ela, em algum momento, ela falou, não, eu acho que eu não consigo falar. Tá vendo? Você vê a Viviane fala tão bem. E em algum momento da vida dela, ela achou que ela não falava bem. Mas aí eu falei, vai que você consegue. E aí ela fala até melhor que eu, né? Ela faz as coisas melhores que eu. Então, a gente só precisa ouvir algo, né, que nos motiva, deixar isso entrar no nosso coração, abrir o nosso coração para isso, né? E fechar também o nosso coração para aquilo que muitas vezes está chegando até o nosso ouvido, que nos impede de viver aquilo que Deus tem, né, pastor? É muito interessante essa questão da motivação e de sermos motivados. Mas sabe o que eu vejo dentro de tudo isso? É nós sabermos quem nós somos, quem o Senhor nos criou, quem nós somos em Cristo. Quando nós mulheres, homens e mulheres, porque tem muitos homens também que às vezes não conquistam, não avançam, estão presos em palavras, pessoas, quando eu falo no geral, presos em palavras que ouviram quando eram pequenas e carregam tudo isso até a fase adulta e não rompem e não acreditam nelas mesmas. Mas nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. O Senhor nos ama, somos amados do Senhor e o Senhor tem sonhos grandes e tem grandes coisas para nós. E o Senhor nos chama para viver essa realidade dele. Não mais condenados, não mais feitos, tratados de uma forma errada, mas nós temos valor. O Senhor nos amou de uma forma tremenda e transformou a nossa vida, né? Fomos resgatados e conquistados pelo Senhor. Então, é importante nós sabermos isso. O pastor testemunhou sobre era um grande desafio para mim pregar e estar na frente das câmeras, estar na frente da igreja, fazia tudo que me mandava fazer ou me orientava a fazer, eu fazia ali por trás. Mas até mesmo muitas vezes eu falava, não, eu não quero. Mas chegou um tempo que o Senhor começou a trabalhar em meu coração.
Falou, não. Então, os desafios e saber quem eu sou. E é aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, isso é muito tremendo, essa transformação, esse impacto na vida das pessoas. E esse coração dependente do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. Esse coração quebrantado, esse coração totalmente dependente, esse coração que reconhece o pecado, a dependência, chega até o Senhor, recebe do Senhor o perdão e continua a caminhada. Esse coração como o de Davi, que mediante ali a uma aliança que ele tinha ali com Jonatas, que era o filho de Saul, né? E Davi ali, ele tinha uma aliança com aquele rapaz. E na perseguição, e quando Davi então assumiu o reinado, o filho de Jonatas teve que sair às pressas. Mefibosete. E um dia, o rei ali, Davi, experimentando todo o reinado, o sucesso do reinado, mas Davi ele se lembra do seu amigo, se lembra ali de Jonatas. E ele então procura ali com o servo se tinha ali uma descendência daquele amigo. Então o servo ali fala sobre que tinha sim, restava sim um neto de Saul, filho de Jonatas. E é tão lindo quando Davi manda buscar aquele homem. Lá em Lodebar. Lá em Lodebar. E aí fala um pouco sobre Lodebar, pastor. Não, interessante, assim, sua linha de raciocínio, né, pastora? A visão que você vai nos conduzindo hoje, que realmente o coração, né, o nosso coração, ele precisa estar alinhado com Deus. Porque se nós tivermos o coração só nosso mesmo, coração só voltado para aquilo que nós estamos vendo, a gente pode se perder. E nós nos perdemos primeiro no coração. Por isso é que a Bíblia manda lá em Provérbios, como você leu no início, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E Davi ali, como você coloca, né, essa aliança. Quando o nosso coração é guardado, nós temos aliança. A nossa aliança, ela realmente, ela se manifesta em um momento da nossa vida. E a Bíblia fala também que o estado do nosso coração reflete no nosso olhar. O semblante da pessoa que está com o coração entristecido, que está com o coração amargurado, esse semblante, muitas vezes ele se abate. E o coração alegre, ele formoseia o rosto. Por isso que eu vejo que o seu rosto é tão formoso, pastor. Porque você está sempre alegre, glória, né? A Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Que bênção. Mas é isso. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E guarda o seu coração. Mesmo mediante as circunstâncias que você está passando, dificuldade, guarda o seu coração. Não deixa chegar a amargura, não. Não deixa chegar tristeza no seu coração. Porque maior do que qualquer situação, maior de qualquer circunstâncias, há um Deus tão amoroso, tão grandioso, que só tem amor a derramar em nossas vidas e em nosso coração. Eu sou apaixonada com meu Deus. Eu sou apaixonada com meu Senhor. Então, guarda o teu coração. Você falaria para uma mulher agora que está vivendo um conflito dentro de casa, uma mulher casada, uma moça solteira, que muitas vezes está vivendo um momento de perda, até mesmo de um relacionamento, uma mulher casada que o casamento dela não está vivendo como ela sonhou. O que você daria hoje, pensando assim, na sua juventude, quando você ainda não era casada, na sua adolescência, quais foram os princípios ali que regeram a sua vida até você chegar hoje uma mulher tão realizada como você, né? Glória a Deus, 21 anos de casado. Que bênção! Então, fala um pouquinho até mesmo dessa questão da honra dos pais, da obediência, depois da escolha ali, segundo a vontade de Deus, e essa manutenção também do matrimônio, assim, traz isso para a gente, assim, uma direção específica para as mulheres que estão nos assistindo agora. Que bênção, viu, pastor? Gostou? Glória a Deus, que bênção. Glória a Deus, que bênção. É muito, muito importante
falar um pouco sobre isso. Não interessa, não importa o que você viveu antes de Cristo, a sua vida antes de Cristo. O que importa é como você vai viver a sua vida depois que Cristo entrou na sua vida. Obediência. Primeira coisa que eu falo, obedecer. Obedecer ao Senhor, primeiramente. Temer ao Senhor, primeiramente. Saber que o Senhor tem o melhor para você. Espera. Descansa no Senhor. Espera acalma no o Senhor. coração. Acalma o coração. Não adianta ir com desespero, mas acalma o seu coração e seja atenta. Vou compartilhar com vocês, depois que eu vim para o Senhor. Eu sempre fui muito obediente, sempre muito temente, obediente aos meus pais. Então eu tinha muito medo de decepcioná-los. Então isso aí foi um princípio na minha vida. E depois que eu vim para o Senhor, eu pedi ao Senhor algo muito, eu falo na área sentimental. Então vou falar para você, mulher, na sua área sentimental. Primeira coisa que eu pedi ao Senhor foi que Ele me desse um marido, mas que fosse um homem que amasse o Senhor primeiramente. A primeira coisa é que ele amasse ao Senhor e depois que ele me amasse. Porque o homem, quando ele tem esse coração no Senhor, ele vai fazer tudo. Ela estava orando por mim, amor. Ele vai fazer tudo para cumprir aquilo que o Senhor ensina na palavra, né? E o que o Senhor fala ao homem, para o marido, na palavra, uma responsabilidade muito grande. Né? Ele compara o amor de Cristo, assim como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a própria vida. É assim que o Senhor direciona para o marido, cuidar da esposa e amar a esposa. Olha que responsabilidade. E a nossa responsabilidade, agora é para as casadas, e a nossa responsabilidade como mulher é sermos submissas. Estarmos na mesma visão. Submissão não quer dizer opressão, não quer dizer ser menos, mas estar dentro da visão, da mesma visão que Cristo deu ao homem. Então, quando você entende o que é submissão, você vive leve. Porque para o marido, para o homem, é um desafio muito maior, porque ele tem que amar a esposa, a ponto de dar a vida por ela mesma, assim como Cristo deu por nós como igreja. Por isso ela é tão leve, né, pastor? Glória a Deus, estou leve. Mas amém. Então, assim, a pastora Viviane traz para as meninas, né? No momento que você está com seus pais, honra os seus pais, obedeça-os. Independente de como eles estão, eles têm algo que Deus trouxe para a vida deles para liberar sobre você. E segundo, você precisa encontrar alguém em Deus primeiro. Tem coisas que nós encontramos aqui, tem coisas que nós encontramos em Deus. Então suba a sua vida para esse lugar onde nós encontramos todas as nossas respostas. E eu não sei se você me faria a mesma pergunta que eu fiz para você, mas se eu pudesse falar para os meninos e para os homens, né? Para os jovens, a Bíblia diz que o jovem tem que cuidar das coisas do Senhor. Você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração, entender o propósito dele para a sua vida. E Deus vai encaminhando as coisas de uma maneira sobrenatural. Às vezes nós não entendemos no momento, mas quando nós estamos lá na frente, nós olhamos para trás e nós percebemos como o Senhor direciona a nossa vida. E aí depois tudo começará a acontecer na sua vida. E eu vejo que o ápice da vida de um homem não é ter um carro, não é comprar um carro, uma casa, mas o ápice da vida de um homem é quando ele constrói uma família. A família é uma dádiva de Deus. Deus diz que Ele faz com que o solitário viva em família. E quando Deus te deu uma família, é como se Ele te deu um jardim, como se Ele te deu um patrimônio. Cuida dele, rega esse patrimônio, multiplica esse patrimônio, porque você é aquilo que você construiu dentro da sua casa, da sua família. Nós queremos abençoar a sua vida. Amém. Queremos plantar essa semente no seu coração, tá vendo aí? No coração, né? E que o seu coração seja uma terra boa, que produza frutos. Lembra um pouco da história desse homem chamado Davi. Tem tantas pessoas que poderíamos falar aqui, né, pastora?
como Ana, diante de uma circunstância tão grande, né? Ela foi ali para adorar a Deus, ela disse, meu coração é do Senhor, independente de qualquer coisa. Como Raquel, ela disse, Senhor, dá-me filhos, senão morrerei. É como Débora, que debaixo daquele carvalho ela ensinava, né? Então, você pega uma mulher que ensina, né? Que cuida, que edifica, que apacenta, que agrega ao redor. Então, tantas coisas lindas, né? E também podemos pensar um pouquinho sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, três jovens que não curvaram, né, pastor? Não negaram o nosso Deus. Não negaram. Então, isso fica um conselho aí, não negar o Senhor. Diante, às vezes, até uma perda iminente, até mesmo da sua vida, até mesmo até um trabalho, até mesmo uma promoção, você não negar e confiar. Porque muitas vezes Deus não nos livra das circunstâncias, mas Ele nos livra nas circunstâncias. Então, a fidelidade daqueles três jovens fez eles viverem uma circunstância assim, onde a vida deles estava em risco, porque eles foram jogados na fornalha, mas naquela fornalha Jesus entrou com eles, e ali eu acho que estava como um ar-condicionado. A fornalha estava quente, mas quando Jesus entra a gente fica dentro de um ar-condicionado, né? Ar-condicionado fala de refrigério, fala de tranquilidade, é isso que Deus faz quando nós somos fiéis. Pastora, manda mais uma bênção para nós aí, Maria. Glória a Deus, né? Mas nós continuamos a falar de coração. De coração para coração, né? É muito, continuando a meditar nesse versículo, é muito interessante que quanto mais nós nos achegamos a Jesus, mais vai fluir do nosso interior coisas puras. Verdade. Né? Então o coração é esse lugar. Quanto mais nos achegamos ao Senhor, quanto mais estamos perto, mais dependentes, mais quebrantados diante do Senhor, seus lábios, o que vai expressar essa pureza. Quanto mais o que vai fluir do seu interior, se você tiver achegada, próximo ao Senhor, quebrantado junto ao Senhor, vai sair coisas, palavras de vida. Se você trouxer para o seu coração amargura, trouxer para o seu coração tristeza, murmuração, o que vai fluir do seu interior serão palavras de morte, palavras negativas, né? Então, esse coração guardado, e quando esse coração está guardado, esse coração está totalmente bem guardadinho mesmo com o Senhor, você vai expressar, só tem que expressar a gratidão, só tem que expressar mesmo palavras que fluem, palavras de vida mesmo. Né? Então esse coração tem que estar guardado. Verdade. E esse aproximar, é muito importante você tocar nisso, porque a Bíblia diz que nós devemos, Deus é um Deus que está sempre pronto. Nós é que precisamos aproximar. Não é Deus aproximar de nós, porque Deus está sempre próximo. É o nosso coração que muitas vezes distancia. Como que é lindo isso é uma chave. Deus não é Deus que vai aproximar de você, Ele já está próximo. É você que precisa aproximar dele. E a pastora colocou algo muito interessante, a Viviane, como uma fonte de pureza. Ele vai nos transformando. E é tão interessante que quando mais nós aproximamos de Deus, mais nós enxergamos também os nossos pecados. Mais nós vamos vendo a nossa dependência, mais nós vamos deixando de confiar na nossa humanidade, mais nós vemos as nossas fragilidades e aí faz nos aproximarmos mais. Então, não é Deus que vai aproximar de você no momento que você está passando. As escolhas são muito importantes, porque as escolhas nos definem. Então, nós podemos tirar desse versículo 3 formas de manter seu coração bem guardado. Primeiro, cuidando de sua boca e das suas palavras. É aquilo que eu falei. Né? Tudo que sai, você tem que ter cuidado também de tudo que sai dos seus lábios. Como que está guardando o seu coração, mas também tudo que sai dos seus lábios. Cuidando de seu olhar e cuidando de onde você anda, do seu comportamento,
das pessoas que estão perto de você, porque pensando sobre as pessoas que estão ao nosso lado, nós devemos ter um cuidado também com quem nós estamos andando, com que tipo de pessoas que que está próxima de nós. Porque se você pegar pessoas que estão com o coração também amargurados, que estão com o coração, são aquelas pessoas que não têm aquela gratidão, não guardam o coração, elas vão influenciar também para que haja uma reclamação, uma murmuração, né? Diga quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Pessoal, que bom, viu, estar com vocês nesse tempo. Nosso coração ficou tão feliz, tão alegre. Que Deus possa te abençoar cada dia mais e mais, a sua casa, a sua vida, o seu dia, a sua noite, a sua semana, o seu mês, para a glória do nome de Jesus. Um beijo, sabe onde? No seu coração. O Senhor te abençoe. Um beijo no seu coração. Encontramos você no nosso próximo encontro. Hoje você esteve na sala com os pastores. Na sala com os pastores.